O ministro Mauro Vieira também se pronunciou no encontro de chanceleres do G20. O que ele declarou, hein, André? Sim, Tiago, o ministro das Relações Exteriores acabou comentando indiretamente a atual crise diplomática do Brasil com Israel. Na abertura da reunião do G20, Mauro Vieira reforçou o posicionamento pela paz mundial e afirmou que o Brasil não aceita um mundo em que as diferenças sejam resolvidas pela força militar. O Brasil ocupa um lugar no mundo que nos permite discutir essas mesmas tensões internacionais em qualquer foro internacional. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado. Mauro Vieira também criticou duramente a Organização das Nações Unidas, a ONU, que, segundo ele, está paralisada. O ministro se referia aos atuais conflitos não só entre Israel e o grupo Hamas, mas também entre Rússia e Ucrânia. Em outro momento do discurso, o ministro também criticou o orçamento militar e comparou com o dinheiro que é gasto com assistência. Segundo ele, não é minimamente razoável que o mundo ultrapasse a marca de 2 trilhões de dólares em gastos militares a cada ano, enquanto os programas de assistência oficial ao desenvolvimento permanecem estagnados em torno de 60 bilhões por ano, o que representa menos de 3% dos gastos militares. No fim do discurso, Mauro Vieira pediu para que os países rejeitem publicamente o uso da força, a intimidação, as sanções unilaterais e a espionagem como meio de lidar com as relações internacionais. Um discurso totalmente voltado à paz e, de certa forma, mesmo que indiretamente, defendendo então o presidente Lula em relação às questões relacionadas a Israel. Tiago. É isso, declarações indiretas. O André Anelli de Brasília volta daqui a pouco com outras informações e já fazemos nosso primeiro giro com os comentaristas, o Cristiano Vilela aqui nos estúdios e a nossa Dora Kramer conosco sempre. Dora, boa noite para você, começando pelo início, né? O encontro de Lula com o secretário de Estado americano, ao que tudo indica, foi um encontro cordial. O secretário até declarou depois que os dois países vão trabalhar juntos, mas esse posicionamento do governo americano discordando da posição de Lula desses últimos dias. Cria uma espécie de mal-estar ou não? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos. Não, eu acho que não cria um mal-estar, porque foi uma discordância essa que já tinha sido, foi repetida pelo porta-voz da Casa Branca, não foi uma condenação, o que mostra que os Estados Unidos não têm o menor interesse em agravar a crise e entrar no meio dessa confusão, mas evidentemente que isso não poderia deixar de ser tocado, mas foi tocado nos últimos 10 minutos da reunião. E você vê a maneira como o Blinken achou de manifestar, dar um passo além da discordância, mas de maneira muito diplomática, quando ele relata ao presidente Lula a experiência do padrasto dele, Blinken, que é sobrevivente do Holocausto, né? Então, é uma maneira de dizer, olha, como isso toca a humanidade das pessoas, olha de que maneira esse assunto deve ser encarado, mas fez isso de uma maneira suave, sem deixar de fazer. Portanto, a atuação dos Estados Unidos nesse aspecto não contribui para agravar o que quer que seja. Foi uma diplomacia, não é, Vilela? Tratada com muito cuidado em relação a essas declarações, mas, de certa maneira, o governo americano mostra a discordância dessa declaração de Lula, apesar de terem amenizado um pouco esse clima. Bem-vindo, boa noite. Uma boa noite, Thiago, boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, finalmente a gente tem um dia com declarações mais diplomáticas, né? Passamos
o dia todo já desde ontem na expectativa de como seria a reação, especialmente do presidente Lula diante desse encontro com Blinken e também no contexto da reunião dos chanceleres do G20. Mas o dia transcorreu até certo ponto de uma forma pacífica. A fala de Blinken, a fala dos Estados Unidos de uma forma geral, do porta-voz americano também, são falas amenas, falas que marcam uma posição, mas sem deixar nenhuma rusga, e o governo brasileiro também procurou construir outras narrativas. Então eu vejo que nesse ponto, pelo menos no dia de hoje, a diplomacia venceu. Dora, e as declarações do ministro na reunião do G20? Claro que ele não ia fazer qualquer menção à fala de Lula, mas de uma certa maneira, como o André falou, indireta, ele chegou a defender o posicionamento do governo brasileiro, deu essas declarações criticando a ONU e tentando ampliar um pouco essa discussão da paz. Bom, eu vou começar por concordar, pegar a frase final do Vilela. A diplomacia venceu. Eu acho exatamente que essa frase, ela é a síntese do dia, do discurso do Mauro Vieira, um discurso de diplomata. Ele não defendeu a posição do governo do presidente Lula naquilo que o presidente Lula falou de absolutamente inapropriado. Ele defendeu uma posição do Brasil, que é uma posição que já vinha sendo defendida, que outros países também aderem a esse tipo de posicionamento, e é onde o presidente Lula deveria ter parado, naquela fatídica entrevista na Etiópia, né? Fazer a condenação, marcar a posição pela paz, considerar exagerada a reação de Israel e ponto final. Foi o que fez o ministro Mauro Vieira numa afirmação do posicionamento brasileiro, agora, dentro da estrita regra diplomática. Ele fala também, né, Vilela, em mundo fraturado. E nós temos pelo menos 2 guerras em andamento, né? Fora os conflitos que sempre ocorrem em muitas regiões do planeta. Exatamente, de fato existe um contexto de conflito e isso é algo que não pegou bem na afirmação do presidente da República, porque o único conflito da Terra, ele não é apenas esse entre Israel e Hamas, mas você tem, por exemplo, a própria Rússia, que aliás enviará o Lavrov, o representante de Vladimir Putin, que estará com o presidente da República, enfim. Então, a gente também não pode trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Mas eu vejo que, pelo menos no dia de hoje, as partes fizeram um discurso firmando posição. A gente pode criticar a posição, isso faz parte do jogo. Agora, o que não pode é ter um tom apelativo, como aconteceu no domingo, naquele fatídico episódio envolvendo o Holocausto.